Estamos no nosso primeiro Encontros que Transformam e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu estou aqui com a Jo Martins, ninguém melhor do que ela para iniciar esse projeto comigo. É um projeto que eu já tinha em mente fazia um tempo e a gente se conectou o ano passado, nada por acaso. E no dia 1º de 2025 ela foi no meu programa. E surgiu um desafio, não é, Jô? Eram 2 desafios, na verdade. Um era ao vivo e eu prontamente topei. E o segundo foi quem sabe? E surgiu de um bate-papo, né? E surgiu de um bate-papo. E a gente tá aqui porque esse quem sabe criou capa e conteúdo. Bastante conteúdo, na verdade. Jô, primeiramente, eu te conheço, mas eu gostaria que você se apresentasse, fazer uma pergunta assim. Quem é a Jo? Jo Martins. Olha, essa foi uma pergunta interessante, porque essa semana, inclusive, eu falei sobre isso no Instagram. E eu não quero mais dar aquela resposta de que eu sou a mãe da Giovana, né, a filha de fulano, de Beltrano. Acho que não é isso. Eu descobri, eu acho que depois de algum tempo, que eu sou um ser humano acolhedor, né? Eu acho que aquela história, né, ser uma pessoa, uma filha de Deus, né, uma pessoa que é acolhedora, a pessoa que acredita primeiramente no ser humano. Então eu não tenho certeza que eu sou essa pessoa, né? A pessoa que define, eu sou muito amor, essencialmente. Então, depois disso vem essa mãe, essa pessoa comprometida, vem essa amiga, vem essa profissional, mas eu acho que eu tenho essa convicção dentro de mim, que eu sou uma pessoa acolhedora, uma pessoa que ama demais e quer essa mudança diária, né? Quer essa transformação. Essa transformação. Então, saber quem você é, o start de tudo. Isso faz parte de um propósito? Eu acho que não, Bruna. Eu acho que não tenho mais um propósito, sabe? Porque não tem o propósito do cuidar, né, do outro, que eu fui descobrindo isso também e nem eu sabia. E quando eu até estava conversando um tempo atrás, que a minha família tem isso. A minha família sempre teve. A minha avó era parteira. Sim. E a minha avó lia as mulheres como um livro aberto, né? Minha avó conhecia muito. A minha mãe é a mãe do chá, da comida natural. As minhas irmãs são aquelas que eu posso ligar e precisar. E comecei a pensar que eu faço parte disso. E aí, com o propósito que eu descobri quem eu sou, eu tô aqui para cuidar do outro, sabe? E já era lá atrás. Só que eu não sabia. Como eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Então, eu fui fazendo várias coisas até chegar onde eu tô hoje. Maravilha, Jo. É muito bom a gente se encontrar, a gente saber quem a gente é, porque a gente dá rumo para nossa vida, né? Sim. Rumo porque eu estou fazendo aqui. E dentro do programa lá, um dos desafios foi justamente escrever um livro. Não foi? Foi. E você sabe que eu vinha ouvindo várias histórias e eu acabava compartilhando essas histórias entre as minhas pacientes, né? De uma para outra, porque a vivência, ela nos ensina, né? Ela nos transforma. E aí no teu programa, e sempre tinha aquela história assim, Ju, isso tinha que virar um livro um dia, e eu deixava isso passar. Aí no programa, a gente começou a contar e você falou, Ju, isso tem que virar um livro. Eu fiquei pensando, né? Você falou, tá lançado o desafio. E as semanas foram passando, e no decorrer de 2025, eu li 17 livros. E aí tem um cliente meu que, inclusive, ele está no livro. E eu preciso contar que ele é a única pessoa, gente, que está no livro que tem o nome dele mesmo. Porque todos os nomes foram trocados. E eu perguntei para ele como é que ele gostaria de ser chamado. E ele falou, Rodrigo. Não, você não pode ser o Rodrigo. Dele, Rodrigo. O que aconteceu com o Rodrigo? O Rodrigo é uma pessoa que veio para minha vida através de uma indicação. Ele veio primeiro, daí ele veio a esposa dele e a gente começou a conversar muito. E ele é muito ligado à filosofia, ele é muito ligado à leitura. E é gostosa a conversa. E as trocas na maca começaram a ser muito gostosas, porque a gente conversava sobre filosofia,
sobre criação de filhos, sobre relacionamento, sobre Deus e sobre essas coisas. Aí, contando essas histórias, ele lê muito. Sim. Ele é uma pessoa extremamente estudiosa. Aí ele falou assim, Jô, por que você não escreve um livro? E aquela pessoa, independente de quanto tempo ele estava na minha vida, pela energia que nós tínhamos ali, pela essência que estava, eu falei, ele tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala na minha história, na minha vida. Sim. E eu falei, vou escrever um livro. Aí, dezembro, final de dezembro, eu falei, vamos lá. Vou trazer essas histórias aqui e colocar no papel. Começou ali, mas e essa tua vida corrida? Porque você atende pessoas, você usa suas mãos, o seu tempo, você tem sua filha, Giovana. Sim. Então a gente tem toda uma rotina por trás, né? Nós não somos só escritoras, só profissionais, só mãe. Então como foi esse desafio? Sabe que eu acho que ele funcionou como uma terapia? Eu acho que foi uma terapia escrita, assim. Nos intervalos eu começava a lembrar de histórias. Primeiro eu fiz uma relação das histórias que eu gostaria que tivesse nesse livro. Sim. Porque você precisa saber, né? Que lá roteiro, start, né? Um start. Então eu relacionei as histórias que eu gostaria que estivessem ali e fui lembrando dessa rotina com essa pessoa, né? Com essas pessoas, porque tem uma história, por exemplo, que envolve 7 pessoas, né? Eu convivia com 7 pessoas e aí virou uma história. E isso foi uma terapia. Então, eu escrevia pela manhã, bem cedinho, escrevia no final da tarde, no domingo. Sabe aquela história que você pode estar num barzinho, você pode estar fazendo não sei o quê? Eu escolhi estar conectada comigo, relembrando essas histórias e escrevendo. Aí eu tive uma pausa, que foi quando meu pai ficou bem doentinho. Minha cabeça não conseguia parar e pensar muito, porque esse livro já era para estar pronto em fevereiro. E aí detalhe, né? Começou a escrever em dezembro para estar pronto em fevereiro. E já estavam muitas histórias. Só que daí, a escrita, eu quis escrever todas as histórias. E aí você tem que ter uma editora. Daí você manda para uma editora, daí a jornalista coloca numa linguagem literária. Daí vem o primeiro prefácio, aí você faz a correção. E eu te conto que algumas coisas foram mais difíceis. Primeiro, escolher o nome do bebê, né? Que nome teria o livro. Depois, a capa do livro. Isso demorou bastante. Por incrível que pareça, foi mais do que as histórias, para mim. Porque a gente começou a colocar várias capas e a capa não tocava. E o nome, a gente começou a fazer vários nomes. Aí um dia eu falei para a Giovana, minha filha, eu falei, filha, eu fiz várias escolhas do livro, né? Do nome. Sim. Aí a Giovana ficou me olhando. Mãe, não dá para entender que isso é... O que é? Que você quer transmitir. O que eu quero transmitir? Daí ela foi lá, pegou vários livros, né? Daí ela tinha lá os livros que ela tinha lido na idade, né? Histórias de um cachorro, não sei o quê, babá. Daí ela, o que fala sobre esse livro? Eu falei, mãe, o livro tem que dizer isso. Eu falei, então vai ser lá, já tinha esse nome, Contos de uma Maca, que a gente já tinha falado sobre isso em outubro. Exatamente. Aí ficou esse nome, né? E a capa do livro é a clínica. É a minha clínica, é o espaço que eu recebo as minhas clientes. Eu já fui aqui, exatamente. Ó, é essa que ficou. Martins. Então foi nesse tempo que eu levei. E aí demorou um pouquinho mais, a impressão, enfim, e agora ele está pronto para o lançamento. Que lindo, Jô, que lindo. Mas um pouquinho antes da gente falar desse livro, dessas histórias, eu queria saber um pouquinho da sua história. Eu não sei. Não sei se ela está no livro ou não, depois eu quero saber um pouquinho mais sobre o livro. Sim. Mas eu queria saber aonde veio essa transformação, como que a Jô foi transformada, se existiu isso, enfim. Eu ainda estou em transformação, né? Que a gente comentou um pouquinho antes. Todos os dias eu estou em transformação, de querer ser melhor, das pessoas que eu conheço à minha volta. Eu vim como a grande maioria hoje, né? Não deveria ser uma grande maioria, é triste falar sobre isso, mas é a real, de pais separados. E pouco tempo atrás eu entendi algumas coisas sobre isso, né? Essa busca de querer ser aceita, ou busca do lugar que você está, ou querer sair do lugar onde você está. Então, primeiro eu quis sair do lugar onde eu estava. E eu fui atrás de fazer coisas, né? E em 2005, eu fiquei 23 anos no mercado, na área de decoração e vendas, enfim.
Em 2005, eu inaugurei uma loja de persianas, que foi também uma loja conceito a nível mundial. A marca que eu trabalhava mudou o jeito que eles entendiam a exposição das persianas e tal, e eu fiquei muito feliz. Devo ter patenteado aquilo, inclusive, né? Tudo bem. E sempre muito visionário, querer sair do lugar onde eu estava, né? E naquele lugar que eu fiquei, eu venho de uma raiz, né, de mudança. Eu mudei tanto que eu deixei de lado a minha base, né? Então, eu deixei de lado um relacionamento que eu tinha com a minha mãe, eu deixei de lado um relacionamento que eu tinha com Deus, e eu me apeguei a bens, né? Tudo que você falava para mim, então tá, você tinha dinheiro, e dinheiro era muito legal. Eu continuo concordando que dinheiro era muito legal, mas eu tinha uma raiz lá atrás, uma crença, uma limitação, sabe? Um fiozinho vermelho que nós sabemos, desse fiozinho vermelho, né? Que era uma dependência emocional. Então, quando eu falava de dinheiro, o dinheiro era a minha fonte naquele momento. E quando só é o dinheiro a sua fonte, nossa, você é pobre demais, né? E depois disso veio uma falência, que antes eu culpava uma outra pessoa, mas eu não entendi, depois de muito tempo, que eu não deveria culpar outra pessoa e sim assumir a responsabilidade daquilo, foi uma responsabilidade minha. Por mais que a pessoa tenha feito um desfalque financeiro gigante na minha vida, eu atribuí a culpa a essa pessoa, até eu entender que não. A culpa sim era dela, mas a responsabilidade era minha. E aí comecei a trabalhar em outro ramo, né? Porque é confortável até a gente jogar a culpa pro outro, né? Porque não fui eu que dei errado, né? Foi a outra pessoa e por causa disso. Então, todas as justificativas são bem plausíveis a propósito, né? E aí eu fui para a área de massagem. E na área de massagem aconteceu uma coisa muito interessante também. Como eu ainda tinha aquele pensamento da necessidade financeira e eu estava realmente precisando de dinheiro, né? Um dia você anda de Mercedes, né? E outro dia você não tem 10 reais para comprar nada. Literalmente eu tinha 10 reais na conta. E uma filha, e uma separação, e um começo de vida nova. Então, uma hora você está viajando pelo mundo de primeira classe, outra hora você não sabe se você consegue pagar um ônibus, né? Então, para você ver, quando você não tem uma base e um propósito, só tem dinheiro, o dinheiro ele é muito volátil, ele é muito some, fumaça. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas e cada vez que a minha necessidade financeira falava mais alto, eu não ouvia o cliente. Você também é profissional da área de saúde, né? Então você entende que às vezes a pessoa precisa ser acolhida, a pessoa precisa ser ouvida. Só que quem está do outro lado tem que ter um ouvido ativo. Em alguns momentos, no meu começo de carreira, eu não fui assim, porque eu estava trabalhando pela necessidade financeira. Então eu olhava, chegava a Bruna lá para fazer massagem, eu pensava assim, nossa, a Bruna precisa fechar um pacote, a Bruna fechar um pacote, precisa fechar um pacote. Aí a Bruna falava, obrigada. E não fechava o pacote, eu falava, o pacote, cadê? Não vai fechar? E não tinha esse pacote. E as outras vezes acontecia de ser uma cliente recorrente, que já tinha um pacote, e eu precisava daquele dinheiro, daquele fechamento, para pagar um aluguel, para pagar as contas, enfim, pagar funcionário, que fosse. E eu tinha certeza que a Bruna sempre pagava o pacote no dia 30, por exemplo, né? A Bruna chegou, então hoje vem seu pacote, a Bruna pagou. Aí a Bruna chegava e falava assim, nossa, você não acredita, esqueci a bolsa. Aí eu sorria por fora, mas por dentro eu chorava, né? E eu dizia, claro. E eu lembro uma vez que eu tinha, assim, umas 2 ou 3 clientes para fechar um pedido no mesmo dia. E eu fui crente, sabe? Assim, tipo, convicta que elas iam fechar os pacotes, que eu tinha aqueles pagamentos para fazer. Só que eu não fui pelas clientes, eu fui pelo dinheiro. Guria, sério, as 3 clientes. Uma esqueceu a bolsa, a outra disse, pode sentar na próxima sessão? E a outra, Jo, eu vou dar uma pausa nos pacotes agora. E eu saí de lá destruída. Aí voltei para casa e pensei, Deus, o que eu não tô vendo? O que eu tô de novo, né? E nessa conversa íntima ali de novo, autorreflexão, eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso. Eu tô indo pelo dinheiro. Aí uma ficha cai, né? Eu falei, eu tô indo pelo dinheiro, eu não posso fazer. E eu comecei pelo ser humano.
pelo atendimento. E assim, é tudo o que eu consigo ver do próximo passo, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente não consegue enxergar essa camada. A gente precisa tirar ela e entender que o dinheiro é só consequência. E, né? E ele vem. Ele vem. E é tão lindo quando isso acontece, porque quando você muda essa chave, às vezes acontecia assim, eu fazia um atendimento da cliente, posso fechar o pacote? Ah, faltava 2 sessões ainda. Ah, já vai adiantar as outras sessões? Eu ficava pensando, oi? Como assim? Eu vou adiantar o próximo mês inteiro, né? E as coisas começaram a mudar quando eu entendi essa parte. E as pessoas, elas sentem isso, né? Claro. Elas, né? Por mais que você fale, ai, vou disfarçar aqui que eu preciso do dinheiro, tenho, né, o aluguel para eu pagar ali, porque tudo gira em torno de venda. Tudo é venda. Hoje você não faz nada sem o dinheiro, mas a hora que você entrega justamente o que eu estou fazendo, ainda mais você com suas mãos maravilhosas, né, entregando. É energia, né? Energia. A energia fica densa, a coisa não vai, você fica naquela situação toda. Aí eu acho que foi aí que teve essa mudança. Que teve, bacana, adorei sua transformação, mas a Jo também quis mudar, né? Ela não ficou ali no, só comigo, né? O próximo passo, fazer o que precisa ser feito, né? Então a Jo foi lá e fez. Entendeu e fez. É porque eu nunca gostei desse papel da coitadinha. Uhum. Esse lugar do coitadinho, esse lugar, sabe, confortável, sempre me inquietou muito. Pelo contrário, as pessoas sempre me viviam como uma mulher muito forte. Sabe quando essa frase começa a te inquietar também? Uhum. Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais ser a mulher forte. Uhum. Não quero mais ser essa rocha, sabe? Eu tinha aquela armadura completa, assim. Fui tirando, porque todo mundo via, as pessoas tinham até medo de falar comigo. A Giovana disse que eu tenho olhar, minha filha fala que eu tenho o olhar da morte. Adorei. Aham. E só que se a minha filha, que me conhece muito bem, ela recebe muito amor, ela é tudo pra mim, né? Ela olha pra mim e fala, mãe, você tem o olhar da morte, agora você imagina as pessoas da qual eu não tinha tanto amor assim por elas, né? Então eu fico pensando, eu deveria ser muito horrível. Aí eu tirei essa armadura toda. Eu falei, não, deixa isso pra lá, gente, não tá levando a lugar nenhum. Exatamente. Então, quando você entende ali quem é você, tirar isso, fica até mais leve, né? O teu trabalho, tudo começa a fluir. Sim, se você pensar na armadura mesmo de ferro, é real. Exato. Você tá todo... Quando você tira... É leve, né? Então, vai fazer, posso resumir assim? Vai fazer alguma coisa, se tá pesado, olhe com outros olhos. Sim. Exatamente. Vamos voltar então para esse Contos de uma Maca, né? Vamos. Então esse bebê já tem um nome, ele já nasceu, gente, é maravilhoso. Como foi para você? Você já me disse que escolheu, né, algumas histórias e com certeza essas histórias impactam. Tenho certeza, porque se você comenta ali alguma coisa e ela transforma a vida das pessoas, então é uma conversa, não é apenas uma conversa, a gente sai extrai alguma coisa da conversa e fica pensando, opa, eu posso mudar, eu posso ser isso, né? O que eu vou fazer? O que foi mais desafiador para você? Nesse processo, foi contar essas histórias sem que elas fossem fofocas. Eu ia te fazer uma pergunta, se ele era fofoca, se ele era história, se ele era... O que esperar desse livro? É não esperar a fofoca. Eu acho que é essa coisa, porque lá atrás as pessoas começam a ouvir as histórias e existe uma confusão muito grande. Uhum. Você imagina que quando o cliente tira a roupa, o paciente lá está comigo, eu já tenho percebido isso ao longo do tempo, né? Quando você tira as armaduras todas, quando você tira a roupa e está numa maca, na minha mente, Bruna, funciona dessa seguinte... Pode ser que eu esteja errada sobre este ponto, tá? Sim. Mas durante esses longos anos... que eu acho que eu já tenho lugar para falar sobre isso, quando a pessoa está exposta e estou tocando no corpo dela, inconscientemente, ela deve pensar, eu já estou aqui exposta, então eu falo da minha vida pessoal, tipo, né, tudo bem. Só que é um lugar de confidência, é um lugar onde a pessoa chora, é um lugar onde ela fala assim, ela conta, eu já ouvi pessoa falar assim, olha, isso ninguém sabe, isso é um segredo. Aí você conta para outra pessoa, daí você fala assim, olha, escrevi um livro sobre o que acontece na maca. Olha o desespero de quem usou aquela frase lá para mim e disse, sim, olha, isso exatamente. é um segredo. Ela surtou agora, colocou tudo no livro.
Entende? Então, não é um livro de fofoca. Tem histórias engraçadas? Tem uma história, para poder quebrar o gelo, assim, tem uma história muito engraçada que eu conto, que ela veio de uma vontade. Como eu venho desse mercado de vendas, eu fiz muito curso de venda, tal, não sei o quê. Essa coisa de me colocar num momento que eu não saiba o que fazer, é difícil. Porque você vai criando, né, um molejo ali da coisa, né, um entendimento. E nesse dia, a clínica estava fluindo bem e tinham vários atendimentos juntos. E o cliente vinha de São José dos Pinhais. E eu já ficava imaginando essa pessoa no trânsito chegando, quando me falaram, tem 2 clientes para esse mesmo horário, não dá. Desmarca com ele, a minha equipe era mais nova, né? Uhum. Então, para eles, era tudo funcionar direitinho, né? Tem que ter A, B, C, D. Eu falei, não, deixa a pessoa vir aí. E a pessoa veio, eu falei, não, me dá aqui um jaleco. Eu nem atendia naquela época. Só que eu entendia de pessoas. Eu fazia uma gestão, uma gerência das meninas do atendimento. Eu fazia a capacitação, o treinamento, mas eu não punha a mão na massa, ainda nessa época. Aí peguei um jaleco de uma outra colaboradora, coloquei o jaleco como se eu fosse quem soubesse atender. E a gente foi para atendimento. E esse atendimento foi assim, tá lá no livro, gente. Tinha tanta vontade de eu fazer certo que eu me atrapalhei, enfim. Vocês vão ver, essa pessoa deve ter argila na barba até hoje. Então essa história é uma história engraçada. Tem alguma história assim que mais te impactou? Que trouxe para você uma mudança para a própria Jo, assim, uma essência ou opa, deixa eu olhar para isso também? Todas. Todas as histórias que estão ali, todas elas mudam de alguma maneira. A forma com que eu olho o outro, a forma com que eu olho o relacionamento, a forma com que eu olho a criação da minha filha. Eu falo que eu tenho ouvido ativo, sabe? Inclusive, desse cliente do Rodrigo, que eu falo ali, a filha dele tinha 4 anos, quando ela me ensinou uma coisa assim, uma percepção tão linda, que para mim era normal, sabe? Um tipo de palavra, assim, a gente tava na maca, na massagem, e ela pegava os cremes, né? E eles recém tinham chegado lá na clínica e sempre falavam da filha. E eu achava tão lindo. Aí você imagina, né? Como é que era. E essa criança chegou lá. E criança, né? Com a sua hiperatividade, com as suas inquietações, não fica uma hora lá quietinha na massagem, né? Quem fica é o adulto que quer ficar quietinho. A criança não fica. Ela pegava os cremes e fazia os cliques no pai, assim. E porque ela estava me ajudando e era gostoso. Sim. E de repente, Bruna, eu passei a mão assim, falei, roubei os seus cliques. Menina, ela ficou tão brava comigo, tão brava assim, ela me olhou com aquela cara, que eu acho que é o olhar da morte, que ela já aprendeu desde cedo. Você não pode falar assim, é feio. Eu me senti constrangida com uma criança de 4 anos me repreendendo sobre algo. Então, naquele momento que eu podia falar, pô, quem você pensa que é? Uma criança, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu tinha algo para aprender ali. Então, quando eu fui escrevendo essas histórias, eu vou aprendendo com todas elas. Tem uma pesada? Tem. Olha, eu vou falar que tem uma história nessa que envolve vida, envolve morte, envolve descoberta, amor, tudo numa só. E essa história, como ela é uma história que está dentro do meu coração, quando eu a escrevi, eu escrevia, chorava, tinha uma criança, chorava. Aí eu mandei a história para a editora e uma jornalista entra em contato e, enfim, vai perguntando sobre cada história. Ela falou assim, me conta de novo essa história. E aí eu fui contar de novo essa história, que é uma história sobre amizade, além do tempo, que eu acho que é o capítulo 4. E quando ela contava para mim de volta a minha história, eu chorava. Talvez você não chore em ler a história, mas como eu vivi essa história, cada partezinha dela me toca de uma forma muito especial. E a jornalista, o dia que ela chorava, eu tô chorando desse lado. Também, porque é uma história emocionante, né? Ela fala da transformação de uma menina para uma mulher, muito rápido. Ela fala da perda de uma mãe, né? Essa minha amiga queridíssima perdeu a mãe. E o que isso impactou nas nossas vidas, sabe? Então, para mim, é uma história
que me toca bastante. E você, com todas essas histórias que você escuta, então como você consegue ajudar o próximo que está ali também no toque, na energia, você sabe exatamente qual história faz sentido justamente para aquele momento que a pessoa precisa ouvir. Às vezes ela não quer ouvir nada, você sente isso também? Sim. E às vezes ela precisa de ouvir alguma coisa e você ali traz, opa, essa história faz sentido. O fato de você conversar com muitas pessoas, estudar muito, né? Eu estudo muito sobre comportamento humano. Não é uma coisa assim, acordei um dia e vou entender isso. Não, é um estudo sobre isso, né? É você procurar pesquisar. Por que isso dói? Aonde que isso começou? E uma dor, ele comentou isso aquela vez, né? Uma dor, ela nunca começa onde ela está apontando, né? Ali é a causa já. Você tem que buscar mais a fundo em saber a raiz, né? A raiz dessa dor. E às vezes estou na massagem ali, Bruna, é como você, é dentista, né? Você tem uma formação também. Se uma pessoa começa a chegar, falava assim, é uma dorzinha aqui, você já mapeou a dor. Isso pode ser a raiz, que é assim, 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 você já sabe o tratamento, você já vai saber do diagnóstico. A mesma coisa acontece na massagem. E quando a gente está ali, como eu já ouvi muito sobre relacionamento, muito sobre filhos, sobre criação de filhos, já passei por um relacionamento, passei por uma separação. Guria, imagina, passei por divórcio dos pais. Sim. Eu sei o que uma criança sente aos 5 anos, quando os pais se separam. Aí meus pais voltaram, ficaram mais 2 anos, se separaram de novo aos 12. Eu sei qual é o impacto aos 5, qual é o impacto emocional aos 12. O que é ser criado por uma mãe, sozinha, batalhadora, como você cria essas couraças, e é onde doem essas couraças em você. Aí eu tenho a felicidade de me casar com a pessoa que eu escolhi, né? Eu tive o diagnóstico de não poder ter filhos, né? Olha, acho que você tem um clima de saúde, provavelmente você não pode ter filhos. E de repente eu engravido, a felicidade de poder ter uma filha. Aí eu construo um negócio, para quem não tinha nada, você constrói um império que fatura milhões. Então você vai tendo, olha a história, você vai entendendo que não era possível, que é transformador, que não é. Aí quando você está no auge, que você tem tudo, como é que é você perder tudo? Depois você perde tudo, depois você não perde só a parte financeira, a estrutura familiar também foi perdida quando eu me separei. E aí nasce uma nova Jo. Como é que é uma mãe sozinha com uma filha? E depois tem uma filha, começam os desafios na criação do filho, uma filha de 5, de 10, de 15, e agora uma linda mulher de 21, que agora as conversas, os desafios são outros. Então, quando aquela pessoa está na maca, a minha intenção real, eu falo assim como você diagnosticou aquela dorzinha e sabe qual vai ser o tratamento, eu falo, cara, não vai por esse caminho. Esse é o mais doloroso, porque eu já passei por esse caminho. Era exatamente isso que eu ia pegar como gancho. Porque quando você passa, quando você vivencia, você tem autoridade para falar daquilo. E se a pessoa escolher, eu falo muito para Gabriela, né? Falo, filha, a vida são feitas de escolhas. E então você deu o seu melhor. Você entende sobre pessoas, você passou pelo processo. Então você falou, olha, o processo é assim, tenta ver um outro caminho. Se a pessoa escolher, que bom, a gente fez o nosso melhor, a gente deu o nosso melhor. E se ela não escolher, tá tudo bem. É a escolha dela, né? Ficar e permanecer ali. E o livro, ele fala muito dessas escolhas. Quando eu estou conversando com uma pessoa e eu estou vendo aonde esse caminho vai dar, se ela tiver um coração aberto, uma mente disposta a ouvir, ela vai aprender. Ela vai entender. E essa evolução, esse processo de estar disposto, às vezes dói, né? Claro que dói. Por isso que as pessoas não querem autoconhecimento. Quantas vezes vou na maca e a pessoa está falando as coisas e eu fico pensando, eu já falei para você sobre isso. A gente já comentou e a pessoa está insistindo, está insistindo. E aí, autoconhecimento, vai buscar autoconhecimento. Não, é difícil autoconhecimento porque a partir do momento que você tem clareza sobre isso, você tem que mudar. E as pessoas não querem mudança. Então elas não buscam autoconhecimento, porque dói. Porque dói. Porque dói. Elas querem sair dessa zona. Nossa, eu quero alguém que me ampare o tempo todo, né? Eu já estou super curiosa, eu já vou sair daqui com um livro, gente. E eu quero saber como que está esse processo de pré-lançamento. Então, tá tudo prontinho.
nós estamos fazendo agora essas conversas para que as pessoas saibam o que esperar, né, do livro, que elas tenham vontade e curiosidade em saber se a minha história está neste livro. Será que a tua história, você já passou pela minha marca, será que a sua história está nesse livro? Eu já passei, gente. Será que a tua história está nesse livro? Vou descobrir. Então, tem esse processo agora de divulgação, de tudo. A gente vai ter um lançamento, que já está previsto aí. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora, dessas conversas, para as pessoas entenderem, né? Da onde eu surgi, isso que você falou, da onde você surgiu de repente. De repente? Não é de repente, né? Nunca é de repente. Mas as pessoas precisam entender. E a gente está nessas conversas agora, para que as pessoas entendam. E já tem data do lançamento? Já. Vai ser dia 23 de julho, ali na livraria do Pátio Batel, na livraria da Vila, das 18 às 21 horas. E quem vier te prestigiar nessa data vai ter alguma coisa especial? Estou curiosa para saber, autógrafo, fotos. A gente vai ter uma cobertura de imprensa, nós vamos ter fotos, vai ter uma espumante gostosa. É um momento, na verdade, de celebração, né? Exatamente. Que é uma... precisa, né? Precisa. E é muito interessante porque nesse círculo de amizades, existem novas amizades que vieram. Você é uma nova amiga que veio, né, desse processo. Mas tem pessoas que estão na minha vida há mais de 20 anos. Tem pessoas que estão me acompanhando, né? Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela vai saber de quem eu estou falando. Foi o primeiro profissional da área de arquitetura que eu conquistei. Eu era uma menina, eu tinha 20 anos. E eu fui lá, bater na porta, me apresentar. Foi difícil. Tem uma outra profissional na área de decoração que ela tem uma risada que acolhe, assim, ela é linda demais, que vai estar também lá nesse lançamento, que foi uma pessoa que acompanhou toda a minha vida, sabe? Acompanhou a gestação, cuidou de mim quando eu estava grávida, nas nossas viagens que nós fazíamos. Então, é gostoso, né? Ela não está no livro, nessa história, mas ela está na minha vida e ela vai estar junto. Então, eu acho que é mais um momento de me acolherem também, e de eu acolher e receber com muito amor quem participou lá da minha vida, da minha trajetória. Sobre isso, eu costumo dizer para as minhas mentoradas que elas precisam celebrar o pequeno passo. Às vezes é uma palavra que teve coragem de dizer, de se posicionar. Ai, mas só isso eu vou celebrar? Sim, você vai. Estamos aqui, né? Então você precisa para o cérebro entender esse caminho, né? E celebrar lá na Vitória da Vila. Na livraria da Vila. Vitória da Vila, livraria da Vila. É exatamente sobre isso. É muito, né? Eu vejo você lá, eu já estou ansiosa para esse momento. Eu acho que é uma vitória mesmo. Exatamente. E deixa eu te perguntar mais uma coisinha. E para pré-venda, eu já posso... Existe uma pré-venda? Tem um pré-lançamento, pré-venda? Onde que eu encontro isso? Eu vou deixar ali na bio mesmo o meu contato, que as pessoas podem fazer esse pedido antes, né, do dia 23, para vocês já irem lendo e me contarem depois. Gente, sabe o que eu tô mais curiosa? De saber como que as pessoas vão receber as histórias. Tem um ditado, desculpa se cortar, Bruno. Tem um ditado que fala que, sabe quando um filho nasce feio? Eu não sei, porque para um pai o filho nunca nasce feio, né? Nasce feio para quem olha. Um dia eu vi no Instagram lá alguém falando, nossa, mas o filho nasceu feio. Acho que era uma avó comentando e a mãe falava, não sei o quê. A mãe achava o filho lindo e a avó dizia que o filho era feio, mas o filho nunca é feio, né? Então, o livro, eu acho que tem isso também. Nasceu, para mim, é transformador. Sim. Todos os contos que estão ali são aprendizados. Então, eu estou ansiosa para saber como é que vai ser o retorno disso. A pergunta que eu estou aqui, eu vou fazer. É justamente sobre isso. Qual é a ideia do livro? O que você espera impactar nas pessoas? Por que esse livro nasceu? Ele nasceu para... Não vou dizer que é um livro de aconselhamento, mas não é. Você lembra do meu slogan que eu sempre falo para as pessoas? Que eu apaixone-se por você? Que eu acho que você é apaixonada. Uma pessoa apaixonada por ela é capaz de tudo. E ela é mesmo. Se ela acredita nela,
né? Se ela está alinhada, corpo, mente, espírito, e ela desbrava o mundo. Ela é capaz de tudo. Ela vai para a lua, né? Literalmente. E eu acho que a minha ideia é que quando você ler o livro, que você passar para a primeira história, você fala assim, eu já passei por isso, eu não percebi que isso era isso, e que isso podia mudar. Porque a gente vai aprendendo de histórias, né? De contar essas histórias. E aí, como é que uma pessoa conta isso quando está lá na maca? Agora veio outra curiosidade, várias curiosidades. Então, você conta a história e você dá a pincelada da Jo. Todas. Todas. Cada capítulo é uma história. Cada capítulo é uma história. E ali você coloca a sua visão do que poderia mudar, do que poderia melhorar. Não querendo saber tudo, não, né, gente? Não, Leia mas assim, livro, ó, mas... por exemplo, eu vou contar, tem uma história ali. Tem várias histórias que instigam, né, a humanidade. Infelizmente, o que destrói o ser humano né? É o dinheiro, é o poder, é o ego e é o sexo. Então, as pessoas elas estão em volta disso hoje. Então, quando eu começo a presenciar, já sinaliza um alertazinho. Em alguns momentos, eu não posso dizer que você vai encontrar essa mudança ali. Mas a história de traição, por exemplo, tem ali. E tem uma história de traição que eu descobri que ela ia acontecer antes das pessoas envolvidas. Então, eu atendia um casal que atendia mais pessoas dentro dessa mesma família. E ela já começava a me sinalizar a insatisfação com o corpo, a busca, um conhecer... Sabe aquela... Eu falo sempre, gente, o ser humano... Eu falo da mulher, tá? Somos mulheres. A mulher resiste a cantadas de 1000 homens. Eu sempre falo isso para minha cliente. Mas ela não resiste a 1000 cantadas de um homem só. E quando eu começo a perceber que essa linha, que está ali no livro, dessa linha da traição, né? Ela vem com um cuidado disfarçado, um galanteio, uma coisa, eu falo, ixi, isso vai dar mal. Sim. E aí entra meu lado ali de ouvido para dizer, não vai por esse caminho. Aonde que você muda como leitora? Talvez você vá ler você vai abrir essa página e você vai dizer, olha que essa pessoa sofreu. Eu não vou por esse caminho. Só que você só vai entender isso se você tiver o teu coração disposto a isso. Se você tiver com a tua mentalidade disposta a isso. Caso contrário, eu vou dizer para você, traição é errado. Errado para quê? Entendeu? Mas aí quando a pessoa entende o que ela vai perder, e o que se ela vai perder não tem volta. Talvez ela aprenda. Mas então, o livro tem ensinamentos? Tem, desde que você esteja disposta a entender. Sobre essa disposição, eu assisti uma série há um pouco tempo atrás, que eu entendi que se eu tivesse assistido ela há uns 5 anos atrás, eu não teria a mesma percepção que eu tive com os olhos de assistir hoje. Então, ou eu ia falar, eu já assisti, não me impacta, não faz nada, mas como eu assisti agora, com outro olhar, com outra visão, dessa autoconhecimento, dessa maturidade do ser, né, melhor para mim mesmo, não é ser melhor para a Jo. Sim. Né? Consequentemente, eu sou melhor para você. Mas a partir do momento que eu sou melhor para mim, eu olhei com outros olhos e falei, é isso. Então, quem lê o teu livro e estiver nesse momento de entender as histórias como crescimento, eu tenho certeza que já vem. Eu vou até citar aqui uma coisa, gente. Eu leio muito, eu amo ler, né? E eu recentemente comecei a ler a Bíblia novamente. Aí você fala, a Bíblia, todo mundo tem aquele conceito e tal. Não, mas eu tô lendo a Bíblia de um jeito assertivo, né? Não impositivo. Sim. E aí eu acho, olha só, um ser humano com a cabeça dele assim, né? Que meu livro pode impactar vidas. Se a Bíblia não foi capaz de impactar vidas, está tudo ali que é o manual, as pessoas não conseguem mudar, talvez o meu livro não mude também. Mas impactou uma, você já impactou. E eu entendi ao longo da minha vida a diferença entre fama e ser importante. Quando você está em busca da fama, você é um mecanismo muito fácil de ser manipulado.
né? Porque é uma coisa, as pessoas estão perto de você pela fama, do que você pode proporcionar e tal. Exatamente. E quando você se torna importante para uma pessoa, só uma pessoa, isso realmente é transformador, né? E eu tenho, assim, eu tenho certeza absoluta que eu já transformei muito mais de uma vida. E eu já consigo levar isso como check-in da vida, sabe? Maravilha. Eu Uau. sou muito feliz com isso. Uau, Jo, adorei tudo isso. A gente conversaria muito leve aqui por várias horas, Sim. vários momentos. Eu queria saber agora uma frase, o que você poderia deixar pra gente aqui de que vem no seu coração, na sua mente, que você sente para quem vai nos acompanhar. Eu acho que é a frase dessa semana. Do quem é você? Uau. Para mim foi essa, saiu de uma maca do atendimento, no sábado, essa frase que eu falo sempre para as pessoas, e aí eu refleti mais sobre ela e eu questionei mais a outra pessoa. Então, porque se você descobre quem é você, como essência, para que você está aqui, aí você tem um segundo passo, que você consegue se apaixonar por você. Então, você se conhece, você se apaixona por você, e aí começa uma transformação em sua volta. É isso. É sobre isso. Muito mais do que uma conversa, gente, muito mais do que um encontro. É um encontro que transforma. Eu já saí transformada daqui. Eu já absorvi muitas coisas aqui, gente. Espero que vocês também saiam com isso. Acredito que a Jo também. E assim, eu ouvi um pouquinho mais da história dela. Tinha coisinhas aqui, detalhezinhos que eu não sabia. Isso que eu já tinha me conectado com ela aqui. E eu adorei em saber. E com certeza já coloquei na minha caixinha aqui e olhar com outra visão, já saí melhor. Não é nem de ontem, é agora. De 1h, 30 minutos atrás aqui eu já tô melhor do que eu sou. Essa é a ideia, que esses encontros transformem realmente vidas. É sobre isso, Jo. Parabéns pelo livro. Dia 23 de julho, na Livraria da Vila, no Pátio Batel. Jo Martins, com esse lançamento maravilhoso, gente. Contos de uma Maca. E tenho certeza que vocês vão adorar e ser transformados também. Obrigada. E um brinde a esses encontros. Um brinde a esses encontros.